Bom, e assim eu vivi, esperando esse mês que entra, que ela sempre dizia que ia me levar, ia me trazer com meus pais. Eu não podia perguntar nada para ela. Tudo que eu tentasse conversar e pedir sobre minha família, eu apanhava, eu me batia e dizia que meus pais não precisavam de mim, e eu não precisava deles, e que eu realmente não era nada e ninguém se importaria comigo, porque quem que se importaria com uma peste, uma que nem eu, uma coisa sem futuro, que não ia ter futuro algum, né? Então ninguém se importaria com uma pessoa que nem eu. Então isso me doía muito. Aí eu ia pro mato chorar, era onde eu chorava e também onde eu me consolava, sempre sozinha, dentro do mato, né? Até aos meus 7 anos de idade, mais ou menos, de 6, 7 anos, porque eu não tinha noção de quantos anos eu tinha de fato, mas é a base que eu faço hoje, comparando a idade que eu tenho de verdade. Ela pegou um rapaz para morar dentro da casa dela, mas um cara que eles foi embora a família dele, né, para uma outra cidade. E ele ficou no interior. Ela era vizinha dela e comadre da minha mãe de criação. E esse rapaz, filho dessa senhora, ficou lá com a gente. Aí, então, dali para frente, eu comecei a ser companheiro desse cara, para tudo que ele fazia. Que a minha mãe de criação era um tipo de gente assim. Tudo que agradasse ela, estava bom. Fizesse algo, fosse caçar, fosse pescar, fosse o que desse algo para ela comer, para ela estava ótimo. Então, dane-se o que acontecesse. Ela não estava nem aí pro resto, apenas pensava nela, neles mesmos. Não estava nem aí pro que acontecia. E esse rapaz começou a abusar de mim, todo dia. Todo dia que eu saía com ele abusava de mim. E era várias vezes durante o dia, porque durante a gente estivesse sozinho, ele abusava. Eu não conseguia compreender o que acontecia, né? Eu era uma criança muito inocente, ninguém falava comigo, não tinha contato com pessoas, era só com eles mesmo. Se eu saísse para fazer o que ele mandava, tinha tempo, sabe? Eles davam tempo, eu só andava correndo. Quando ele dizia, vai na casa de fulano buscar isso, pedir aquilo, eu saía correndo, porque eles me davam um tempo para mim ir e voltar. Se eu chegasse fora do tempo que eles me dessem, eu apanhava. Então eu sempre andava nessa correria, correndo para lá e para cá, fazendo tudo que eles mandavam, mas só correndo. Mas eu acho que eles faziam tudo isso para que eu não tivesse pensasse em falar com ninguém, ou se alguém, porque há pouco tentava falar comigo, né, alguém assim, adulto, mas para que eu não falasse de fato com ninguém, não desse nenhum tipo de satisfação para alguém. Eu acho que isso era o medo deles, por isso eles me prendiam de tudo, de falar com as pessoas, enfim, de qualquer coisa que fosse relacionado a outro ser humano fora da casa, eu era proibida de tudo. Então, assim, aí esse cara me levava, mas só vivia comigo pescando, era só vivia comigo na roça, trabalhando, enfim, né, e abusando o dia inteiro. Com o passar do tempo, isso levou muito tempo. Com o passar do tempo, eu fui acostumando com esse cara, porque ele se parecia muito legal comigo, né? Por ele não me batia, ele não fazia, no meu entendimento na época, que eu era criança, eu não entendia de nada, ele era bom para mim, né? Então eu passei a me sentir mais segura com ele do que com a família em casa. Então, quando ele me levava para sair, então eu saía muito feliz com ele, mesmo com os abusos acontecendo, que de fato eu não entendia mesmo o que estava acontecendo, ele brincava comigo e eu sempre levei então na brincadeira e para ir que aquilo para mim era uma brincadeira, como ele dizia, né? E acabei gostando dele, sim.
vivendo com ele, até o dia que ele de fato me estuprou. Aconteceu que ele tentou de verdade cometer o ato e daí eu passei a ter medo dele também, desse dia em diante, porque foi horrível o que aconteceu. Nesse dia a gente ficou mais tempo no mato, ele esperou eu me recuperar para poder voltar para casa. Ele ficou com medo, com certeza, né, de alguém me ver da forma que aconteceu. Mas ele tentou só uma vez e pronto, mas foi uma coisa horrível. É uma dor que até hoje eu sinto. É o que aconteceu, mas o pior de tudo que aconteceu foi eu tentar falar. Foi eu tentar mais uma vez conversar com alguém e dizer o que tinha acontecido. Que de fato eu não sabia dizer o nome, eu não tinha um nome, como dizer, como falar. Então eu quis contar mostrando o que ele tinha feito, o que tinha acontecido. Dizendo, né, para minha mãe de criação. No dia seguinte, ele me chamou novamente para sair com ele, aí eu não queria ir, porque eu estava com medo dele, de ele fazer de novo. Aí eu peguei e disse para ela que eu não queria, comecei a chorar e disse para ela que tinha acontecido, né? Aí ele foi e negou que era mentira, que eu estava fazendo aquilo porque eu estava com preguiça. Eu não queria sair com ele porque eu era preguiçosa demais. Eu não prestava para nada mesmo. Enfim, aí ele começou também a me humilhar, falar às vezes umas coisas que eles falavam para mim, né? Aí ela começou a me xingar, né? Mas as palavras dele nem foram tão duras quanto as que ela me falou. Ela começou a me chamar de sem futuro, imprestável, não servia para nada mesmo. Eu era realmente uma família que não valia nada e que eu só prestava para ter preguiça mesmo. E era para mim ir. Ela pegou um cipó grande assim, que ela sempre tinha um cipózão enorme, porque é preparado para me bater. Ela já pegou o cipó para me bater. Aí eu saí chorando com ele e fui pro mar, chorando, chorando, chorando. Daí então ele prometeu que não iria fazer mais, ele não ia, né, abusar. Mas só que os abusos continuaram. Dali pra frente sempre continuou, todos os dias. Só ele não tentou, foi me estuprar mais novamente, mas continuou me abusando. Até o dia que ele foi embora.